Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Deus tem uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Eu tenho certeza que vai ser um alimento do céu para mim e para você. A nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo, a nossa vida na dependência de Deus, ela é baseada numa coisa só. Ela é baseada na fé. Ela é baseada na fé. Tudo que fazemos em relação a Deus e a nossa vida com Ele tem como base a nossa fé. Agora, a gente precisa entender que fé não é um sentimento. Fé não é um discurso. Fé é uma postura de vida, é um comportamento diante da vida. Eu faço isso, eu tenho essa atitude porque eu creio. Quem tem fé age para depois ver. Quem tem fé dá o primeiro passo para depois saber onde está pisando. Porque fé é aquele que confia em Deus, entende que o controle da vida dele está nas mãos do Criador dos céus e da terra. Não existe outra forma de viver uma vida cristã, uma vida em Deus, se não for pela fé. E é interessante que a fé é a única atitude que agrada a Deus. Claro, todas as outras coisas que fazemos e realizamos de bom agrada a Deus, mas elas são frutos da nossa fé. A fé é o início de tudo, é a base de tudo. Tanto é que a palavra de Deus diz em Romanos: o justo viverá pela fé. Eu não creio naquilo que eu vejo. Eu não creio naquilo que eu vejo. Eu creio naquilo que eu sei com convicção e certeza que é do Senhor. Se não temos fé, não agradamos a Deus. Todas as outras coisas são vãs. Não tem sentido, não tem fundamento. A fé é a base de tudo. E é interessante que, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. Os seus discípulos estavam trancados numa sala, numa ampla sala, e eles estavam com medo da perseguição, porque tinham matado Jesus Cristo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e os discípulos estavam trancados numa sala, a sala estava trancada, e de repente eles escutam uma voz dizendo: a paz esteja convosco. E quando eles olham, Jesus Cristo está ali com eles, nessa sala, de corpo presente, corpo físico. E eu fico imaginando a alegria dos discípulos. A alegria dos discípulos. Bom dia, Letícia. Deus abençoe, querida. A alegria dos discípulos. Mas ali dentro daquela sala estava faltando um discípulo. Tomé. Tomé não estava ali. O tempo passa, Jesus Cristo vai embora, os discípulos continuam ali preocupados, presos ali, preocupados com a perseguição. De repente, Tomé chega. Os dias passaram, Tomé chegou. Pedro, João, os outros discípulos falam: vimos o Mestre, ele esteve aqui conosco.
Tomé não acreditou. Não acreditou porque ele não estava vendo. E quantos de nós somos assim? Não vemos a solução, não vemos as coisas acontecendo, de repente não vemos resposta, não vemos resultados e a nossa fé ela começa a abalar. A nossa fé ela começa a esmorecer, porque é natural, o homem ele primeiro precisa ver para crer, mas nós que somos cristãos, homens e mulheres de Deus, nós não precisamos ver para crer. Nós cremos. E isso se torna uma realidade diante de nós. A fé, ela produz realidade. Grave isso. A fé, ela produz uma realidade em nossas vidas. Ela traz à existência aquilo que ainda não é. E nessa segunda vez Jesus Cristo aparece e diz a mesma coisa: a paz esteja convosco. Só que nessa hora Tomé estava ali. E Jesus, como conhece o coração humano, conhece as demandas, as questões e as dúvidas humanas, assim que ele chega nessa sala, ele vira para Tomé e fala: Tomé, vem aqui, vem aqui. E ele estica a sua mão e fala: Tomé, toca aqui, nesse furo aqui das minhas mãos. Toca aqui do meu lado, onde a lança foi enfiada. Toca aqui. Eu imagino Tomé com aquela cara de assustado, se rende a essa realidade, se ajoelha diante de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para ele: você crê agora porque me viu? E uma frase fantástica de Jesus é: Tomé, felizes são aqueles que crerão sem me ver, que crerão em mim sem me ver. Nesse exato momento, Jesus Cristo estava falando de mim e de você. Crerão em mim sem me ver. Ele diz que essas pessoas são felizes, são bem-aventuradas. A palavra bem-aventurado no grego quer dizer extremamente feliz. Nós somos homens e mulheres que cremos em Deus, cremos em Jesus, independente da nossa visão. E hoje eu quero falar sobre isso. O que fazer quando a fé parece fraca? O que fazer quando a fé balança? O que fazer quando a fé se torna fraca? Eu vou ser sincero para vocês, queridos. Hoje, é muito difícil a minha fé se abalar. No início da minha conversão, no início da minha caminhada com Jesus Cristo, acontecia determinadas coisas na minha vida que abalavam a minha fé, que geravam em mim questionamento: será? Será que é isso mesmo? Será que é assim que funciona? Hoje, eu tenho uma vida cristã um pouco mais madura. Hoje a minha fé, pela graça de Deus, ela é estável em todos os momentos da minha vida. Mas por que isso? Por coisas que eu faço durante o dia, que alimentam e fortalecem a minha fé. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24, relata a aflição de um pai que leva o seu filho diante de Jesus. E ele diz o seguinte: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade.
Esse homem está dizendo para Jesus: eu creio, aumenta a minha fé, fortaleça a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. Para vocês depois entenderem o contexto, eu vou ler essa parte toda, para vocês entenderem esse momento. Mas entenda uma coisa, querido, para a fé não balançar, para a fé ser uma fé estável, porque ela não é um sentimento. O sentimento, ele não é estável, ele oscila. O sentimento, ele é gerado de acordo com as circunstâncias e momentos que vivemos, mas a fé não. A fé vem do alto, a fé vem do Senhor. Ela não é um sentimento, ela é um comportamento diante das situações da vida. E a fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. A fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. Ela precisa ser exercitada para criar força. A fé é como se fosse um músculo. Entenda isso, a fé é como um músculo que depende de exercício para se fortalecer. Mas se não tiver exercício, ela fica flácida, fraca, que nem um músculo. Sabe, queridos, eu vejo situações de pessoas que quando chegam na igreja, eu falo igreja que é o meio que eu vivo, o contexto que eu vivo, a pessoa chega na igreja totalmente destruída, totalmente detonada, porque as pessoas sem Deus é a destruição. Por mais que ela não perceba, elas estão indo para o caminho da destruição mental, sentimental. A pessoa chega na igreja completamente desestruturada, emocionalmente, psicologicamente e às vezes até fisicamente. E ela começa a frequentar, ela vai se alimentando, esse músculo da fé vai se fortalecendo, esse músculo da fé vai criando rigidez, e ela começa a ter a sua vida transformada. Porque ela está colocando em prática, ela está exercitando a sua fé através daquilo que ela escuta, que é a palavra de Deus. Porque a fé vem por onde? Por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É o que vocês estão fazendo agora de manhã junto comigo aqui. E essa fé, ela vai fortalecendo, ela vai tomando forma, e a pessoa começa a ter um comportamento de homem e de mulher de fé. De homem e de mulher de fé. Ela começa a ter um comportamento diferente. De repente essa pessoa some. A vida melhorou. E eu vou ser sincero, ela começa a achar que ela não precisa mais ir porque está tudo bem. E ela começa a desmoronar de novo, porque ela se afastou da fé, ela deixou de exercitar a fé começou a se abalar novamente, e ela começa a se desestruturar. Isso pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não importa. O tempo passa, e eu encontro a pessoa de novo na igreja, totalmente destruída, totalmente desestruturada, sem entender o porquê. Então, queridos, o que nos mantém de pé com uma fé inabalável é o nosso relacionamento diário com Deus. Quanto mais nos afastamos, mais fracos ficamos em relação à nossa fé. Então, queridos, a fé, ela é um músculo, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser trabalhada, alimentada. Essa situação que lemos era uma situação que diante dos discípulos, eles não souberam nesse momento exercer a fé. Jesus precisou repreender a incredulidade dos discípulos. E um homem que reconheceu a sua fraqueza de fé, que ele disse: ajuda-me na minha incredulidade,
passou a crer e depois que passou a crer, recebeu o milagre. Sabe, queridos, isso mostra que a fé, ela não é palavras, ela é uma atitude. Não adianta você virar para mim e falar, não, eu sou uma mulher de fé. Eu sou um homem de fé. Eu vou ouvir, vou falar amém. Só que são as suas atitudes, o seu comportamento diante da vida, principalmente diante dos problemas, é que vai revelar para mim a qualidade da sua fé. Para que vocês entendam esse contexto que eu estou lendo, de Marcos, desse homem que levou o filho, eu quero ler Marcos com você, capítulo 9, versículo 19, vamos voltar um pouquinho para entender a história, o contexto. Versículo 19 em diante diz assim: E Jesus respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? E disse, traz o menino. Entenda uma coisa, os discípulos estavam tentando expulsar o demônio desse menino e não conseguiram. O pai já estava desesperado. E quando Jesus entendeu o que estava acontecendo, que ele chegou ali na situação, e o pai veio e disse, Senhor, socorre-me. Jesus olha para os discípulos que há uns minutos antes estavam tentando expulsar o demônio desse menino. E ele diz, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ele já estava dizendo, vai chegar um momento que eu vou embora. Ele já estava falando da morte dele. Eu vou embora e como é que vai ser daqui para frente, vocês que são incrédulos? Trouxeram o menino. E quando ele o viu, quando o menino viu Jesus, logo o espírito se agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, se movia espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isso? Jesus falou. Ele disse, desde a infância. E muitas vezes eles têm se lançado no fogo, na água para destruir. Mas ele disse para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus. Se tu podes, se creres, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, tudo é possível àquele que tem fé. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, aí entra no texto que lemos no início, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou, e disse, eis aí teu pai. Agora, eu te pergunto, quem expulsou o demônio? Jesus Cristo ou a fé do Pai? Entenda uma coisa, querido. Para as coisas acontecerem, o sobrenatural de Deus tem que encontrar em nós uma fé genuína e fortalecida. Muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua vida por falta de fé, e não porque Deus não está agindo. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vejo nada acontecendo. E eu pergunto para elas, como anda a sua fé? Você crê que pode acontecer? A pessoa fala, eu creio. Eu falo, não é isso que eu estou perguntando. O que você está fazendo que demonstra a sua fé diante daquilo que você precisa como solução na vida?
Qual é o seu comportamento e qual é a sua postura diante disso que você está vivendo? É isso que eu estou perguntando. Quando Jesus fazia um milagre, executava um milagre, em seguida ele dizia assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz e que seja feito conforme a tua fé. Leia os evangelhos e você vai saber do que eu estou dizendo. Cada ação de Jesus Cristo em relação às pessoas, ele fazia questão de exaltar a fé que elas estavam sentindo. Queridos, vocês não fazem ideia do que pode acontecer na vida de vocês quando vocês manterem uma fé inabalável. Mas para manter uma fé inabalável, ela precisa ser alimentada todos os dias. Todos os dias. Amém? Vocês estão comigo? Eu quero entrar agora na aplicação dessa mensagem. Entenda uma coisa, eu e você vamos aprender algumas coisas que vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Primeira coisa, grave isso. O meu desejo é que você saia desse devocional hoje e coloque essas lições em práticas, que não seja só um ouvir e depois ficar por isso mesmo, não. Se quiser anotar, anote, faça alguma coisa pela sua vida, faça alguma coisa pela sua fé, faça alguma coisa pela sua família, coloque em prática as lições do Senhor para nós. A primeira coisa que fortalece a nossa fé é buscar fé na palavra de Deus. Buscar fé na palavra de Deus. Toda a nossa fé e as nossas orações devem ter como base a Bíblia. Deve ser uma ação bíblica. A atitude de fé é uma ação bíblica. Veja tudo que a palavra de Deus diz sobre a fé. Sabe, queridos, devemos resistir aos pensamentos maus, resistir às investidas do mundo da nossa vida. E isso só é possível com a fé. E você precisa ter fé nas promessas de Deus. Quando eu falo buscar fé na palavra de Deus, é que na palavra de Deus existem todas as promessas ao meu respeito e ao seu respeito. Não devemos caminhar pelas circunstâncias da vida, devemos caminhar pelas promessas que já foram declaradas para mim. Você sabe por que às vezes a gente tem a sensação de que Deus está em silêncio? Porque Ele já disse. Porque Ele já disse. Ele não tem mais o que dizer. Ele já disse. Está aqui. Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, porque Ele já disse. Está aqui. Às vezes a gente fica querendo ouvir coisas diferentes, coisas sobrenaturais. Ele não vai falar, Ele já falou. Ele já disse. Ele não vai escrever um novo livro. Ele não vai falar coisas diferentes que estão nesse livro. Ele já disse. O que você precisa entender é que você precisa viver o que Ele já disse. Por isso a leitura bíblica é fundamental e inegociável. Como é que você vai saber o que Ele disse se você não lê as coisas que Ele disse? As promessas que Ele tem ao seu respeito. Isso fortalece a sua fé.
Não podemos crer além da palavra de Deus, ela já é tudo aquilo que Deus fez questão de dizer. Por isso que as promessas de Deus, elas já foram liberadas para você. Elas não serão, elas já foram. A promessa de Deus na sua vida já é uma realidade. Entenda uma coisa, promessa e realidade para Deus são a mesma coisa. Não tem diferença. É a gente que, por causa da nossa pouca fé, ou uma fé errada, não vivemos as promessas de Deus, que já estão liberadas faz tempo. Então entenda isso. Você precisa fortalecer a sua fé, você precisa ter uma fé inabalável. Busque a fé na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Queridos, a falta de conhecimento das Escrituras, a falta de conhecimento da palavra de Deus gera anemia espiritual, gera fraqueza da alma, fraqueza do espírito. E contrapartida, a destruição, o abalo da fé. Entenda que a palavra de Deus é o maior alimento que Deus já nos deu, já falou, já declarou para fortalecermos a nossa fé. Por isso, muitos cristãos não têm ânimo, estão desanimados e destruídos, porque não se alimentam da palavra de Deus. Entenda uma coisa, o que mantém a sua fé ativa, o que mantém a sua fé em ação, é o seu espírito, é a sua alma. E como é que está o seu espírito? Como é que está a sua alma? Está alimentada? Ela está forte para poder produzir fé em você? Quando eu preguei domingo, algumas pessoas aí estavam domingo à noite, quando eu preguei domingo, eu falei que a pregação seria para o espírito e para a alma. Eu comecei a mensagem dizendo, o que eu vou dizer aqui hoje, essa ministração vai ser para o seu espírito e para a sua alma. Eu quis dizer isso para a pessoa entender que ela deveria escutar aquela pregação que foi dita com a alma, com o espírito, para fortalecer e sair dali cheio de fé. Queridos, arrume uma hora, um tempo, um momento para meditar na palavra de Deus. Queridos, hoje a gente tem tanta facilidade de ter a palavra de Deus nas nossas mãos. O celular é a prova disso. Basta baixar um aplicativo bíblico, você tem todas as versões bíblicas no seu celular. Então, em qualquer lugar que você for, você não leva o seu celular? Qualquer lugar que você for, você tem o celular na sua mão. Para um momento, leia, medite na palavra, leia a palavra, fortaleça a sua fé, alimente o seu espírito, porque é nos dias ruins, nos dias que você não vê saída, nos dias difíceis, é essa palavra que vai te manter de pé. Não são seus amigos, não são seus recursos, não são seus sentimentos, não são aquilo que você achava que era. Não, é a palavra que vai te manter de pé nos dias maus. E como é que você vai ficar de pé se você não tiver alimento? Como é que você vai ficar de pé se você não tiver fortalecido? Então começa hoje a meditar na palavra de Deus. A partir do dia 1º do mês que vem eu vou começar um discipulado online. Eu vou começar um discipulado, eu falei sobre isso ontem, exatamente para as pessoas meditarem na palavra, aprenderem da palavra. Vai ser totalmente gratuito. Me perguntaram ontem, você vai cobrar por isso? Não, imagina, eu não cobro nada daquilo que eu recebi de graça.
Eu estou criando já, na verdade já está praticamente pronto, é uma plataforma onde a pessoa vai receber um login senha, ela vai entrar e lá ela vai ter um discipulado. Todos os dias, se ela quiser entrar, ela vai estar lá, aprendendo da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Então, querido, a primeira coisa para fortalecer a sua fé é a fonte da palavra de Deus. Amém? Não negocie esse momento de estudo da palavra, da leitura da palavra. Ah, pastor, eu nunca li a Bíblia. Por onde eu começo? Pelo Evangelho de João. Pega o Evangelho de João e comece a ler. Ore antes, pedindo Espírito Santo, a presença dele, a orientação dele. Entenda uma coisa, queridos. A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Entenda isso. A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Quando você abre a Bíblia para ler, o autor está ali presente, te guiando, te orientando, que é o próprio Espírito Santo. Então comece a ler o Evangelho de João. Lá você vai começar a conhecer quem é Jesus Cristo. Quem é esse Deus tremendo e maravilhoso? Comece a ler. Lê um capítulo por dia. Ah, eu tenho mais tempo, então lê 2 capítulos. Você vai digitar o seu ritmo, mas leia. Segunda coisa, para fortalecer a sua fé, arrependa-se dos seus pecados. Nossa, pastor, eu sou pecador? É como eu também. Eu também sou. Seja bem-vindo ao clube. Para você fortalecer a sua fé, arrependa-se. Reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora, que você precisa de Deus. Como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então reconheça, não se julgue, reconheça. Reconheça que você é falho. Reconheça que você é pecador, pecadora. Reconheça que você precisa do perdão de Deus. O perdão vem através do arrependimento. Entenda uma coisa, o pecado é a fonte de toda fraqueza espiritual. Ele luta contra a fé, nos afastando de Deus. De repente existe alguma coisa que você precisa parar de fazer. De repente existe algum vício que você precisa parar, que te afasta de Deus, que enfraquece a sua fé. Então ore a Deus para Deus revelar a você o que você precisa fazer, a mudança que você precisa na sua vida, na sua casa, na sua família. Reconheça. Queridos, arrependimento não é choro. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mente. É o que no grego a gente chama de metanoia. Mudança de mente. Mudança de mente. Seja rápido em mudar a sua mente, entendendo que isso não deve ser feito mais. Olha o que Deuteronômio diz, capítulo 29, versículo 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar estarei em segurança, muito embora persista em seguir o seu próprio caminho, ele trará desgraça para si mesmo. Não se afaste de Deus. Reconheça que você errou. Reconheça que você cometeu algum pecado. Se coloque diante de Deus e mude a sua mente em relação a isso. Arrependimento é mudança de mente. É voltar de novo para o trilho correto. Isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai fortalecer a sua fé. Reconhecer a sua fraqueza, as suas limitações. Amém? Terceira coisa. Resista às dúvidas. Resista às dúvidas. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa no WhatsApp dizendo assim: pastor, precisamos conversar. Eu estou cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Estou cheio de dúvidas e cheio de questionamentos.
quanto mais nos afastamos de Deus, mais dúvidas e questionamentos virão na nossa mente. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menos dúvida e menos questionamentos virão na nossa mente. Queridos, tenha certeza que nenhuma dúvida trará benefícios para você. Peça com fé a Deus, sem dúvida, que Deus faça caminhar a trilha da fé, crendo que aquilo que você sempre pede a Ele já te pertence dentro das promessas que Ele já te fez. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 7 diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, não sabe pedir, não sabe orar, não sabe caminhar com Deus, peça a Deus, que a dá de forma livremente, de boa vontade, e tenha certeza que será concedido a você. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada de um lado para o outro. A onda do mar, ela não vai e volta, não vai. Assim é a pessoa com dúvida. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está bem. Uma hora está tudo bem, outra hora não está tudo bem. Uma hora ela crê, uma hora ela não crê. É que nem uma onda agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Olha aqui que Deus está dizendo aqui, através de Tiago. Se você tem dúvida na hora que você ora, se você pede, mas no fundo ali do seu coração você tem um pouquinho de dúvida, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Querido, a gente só recebe coisas do Senhor. A gente só consegue ter uma vida bem-sucedida em Cristo quando a fé está plenamente em Deus, sem dúvida, sem questionamentos. Fé não gera pergunta, fé não gera dúvida, fé genuína. Por isso que ela não pode ser um discurso, ela tem que ser uma atitude, um comportamento, uma postura. Então, queridos, quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se relacionar com Deus todos os dias, menos dúvida você terá, menos questionamento você terá. Viva com fé, viva crendo. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, palavras de Jesus Cristo. Portanto, eu lhes digo, não é qualquer pessoa que está dizendo, é o próprio Jesus. Eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim será. Olha isso. Você tem noção do que Jesus Cristo disse? Eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim lhe sucederá. Quer viver o extraordinário de Deus? Comece a andar por fé. Quer viver o que você ainda não viveu em Deus? Comece a caminhar em fé. Permaneça inabalável, querido, combatendo o bom combate da fé, como Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combatendo o bom combate da fé. A nossa vida é uma guerra espiritual. A nossa vida é uma batalha. Nós estamos combatendo o bom combate da fé todos os dias. Todos os dias. Entregue suas fraquezas diante de Deus. Entregue o seu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Apesar de eu e você, às vezes, sermos atacados por dúvidas na mente, é natural. Devemos crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 11, versículo 23, o versículo antes daquele que a gente leu:
Se não duvidares no seu coração, assim receberá, assim será como foi dito. Querido, dúvida é um atraso, é uma perda de tempo. A dúvida é uma âncora, é que nem o medo, é que nem o passado. O medo, o passado, tudo isso é âncora, que não nos deixa avançar. Se é para você duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, entendeu? Se é para você duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, mas não duvide da palavra, não duvide da sua fé, não duvide daquilo que Deus já fez na sua vida, não duvide das promessas que Deus já liberou na sua vida, mas duvide da sua dúvida. E creia nas suas crenças, na sua fé. Entenda uma coisa, a dúvida não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus, mas vem da fé. A fé vem de Deus. A dúvida não vem de Deus, mas a fé vem. Amém? Já estamos caminhando para o final. Quarta coisa, para você fortalecer a sua fé, para não deixar uma fé esmorecer. Cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Entenda uma coisa, querido, tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. E eu te pergunto nessa manhã, o que ocupa a sua mente? Medo? Preocupações? Dúvidas? O que ocupa a sua mente? Porque tudo começa nela. Nós somos o que pensamos. Nós realizamos o que pensamos. Entenda uma coisa, um pensamento, quando ele é nutrido, ele vai se tornar um sentimento. Eu já falei isso várias vezes, inclusive em pregações na igreja. Um pensamento nutrido, ele vai gerar um sentimento, seja de medo, seja de preocupação, ou seja de esperança, de expectativa, depende do que está sendo produzido aqui. Isso vai gerar um sentimento. Quando esse sentimento ele é nutrido, ele vai gerar um comportamento, uma atitude, uma ação. E toda ação, ela tem consequências. Mas tudo começa aqui. O que você produz aqui, o que você permite que fique aqui, o que você nutre aqui, gera sentimento. O que você nutrir aqui dentro vai gerar um comportamento, uma ação. E essa ação, ela vai gerar um resultado na sua vida, uma consequência na sua vida. E eu te pergunto, o que está ocupando a sua mente hoje? Precisamos pensar os pensamentos de fé. Por isso a nossa mente precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Porque quando somos cheios da palavra de Deus, produzimos a palavra de Deus, sentimos a palavra de Deus, nos comportamos na palavra de Deus, agimos na palavra de Deus. E quais são as consequências disso? Começamos a viver as promessas de Deus. Saiba que você pertence a Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Não tolere pensamentos contrários a isso. Não aceite pensamentos diferentes disso. É interessante que o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. Ele percebeu. Por isso que ele nos ensina a fugir de tudo aquilo que não produz bons pensamentos na nossa mente. Ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8 o seguinte: irmãos, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso, digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou repetir. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, ou seja, não é mentira, tudo que for nobre, tudo que for correto, honesto, tudo que for puro, sem pecado, tudo que for amável, tudo que merece amor, tudo que for de boa fama, que gera fama do Evangelho, fama de Deus, glorifica a Deus. Queridos, se houver algo excelente nisso, se houver algo de louvor nisso, pensa nessas coisas. Pensa nessas coisas. Queridos, edifique a sua mente com pensamentos de fé. Ah, pastor, mas vem um pensamento ruim na minha mente. Entenda uma coisa, não tem como a gente bloquear os pensamentos, eles chegam. Os pensamentos ruins, eles chegam. É o que Paulo vai chamar quando ele fala sobre a armadura do cristão. Ele vai dizer que esses pensamentos ruins, essas coisas que de repente chegam na nossa mente, são dardos inflamados do inimigo, que fica jogando todos os dias. Então, não tem como você bloquear o que entra, mas tem como você decidir o que fica. Vou repetir. Não tem como você bloquear o que entra, mas tem como você permitir o que fica. É isso que eu falo de nutrir. Se você nutrir um pensamento ruim, você vai gerar um sentimento ruim e vai gerar uma ação ruim. Então, você decide o que fica na sua mente, se alimentando com coisas boas. Queridos, eu tenho 2 televisões aqui em casa, uma na sala e uma no meu quarto. Olha, faz uns 10 anos, ou menos um pouco, que eu não ligo. Eu não permito que a minha mente seja contaminada pelas coisas da TV, que é só desgraça. Não são coisas nobres, não são coisas dignas de louvor, não são coisas puras, não são coisas verdadeiras. Você sabe do que eu estou falando. O que tem ocupado a sua mente? Então, queridos, você está com a sua fé abalada? Começa a rever essas ações. Eu quero terminar esse devocional para orarmos, lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Palavras do próprio Jesus Cristo. E disse o Senhor: se tiver fé, como um grão de mostarda, dirá a esta amoreira: saia daqui e se plante ali. Engraçado e interessante é que Jesus comparou a fé com a menor semente que existe, que é o grão de mostarda. A questão não é o tamanho da sua fé, a questão é a qualidade da sua fé. Você não precisa ter uma grande fé, mas você precisa ter uma fé com grande qualidade, no lugar certo, alicerçada no lugar certo. Então, queridos, quer fortalecer a sua fé? Busque fé na palavra de Deus, medite na palavra de Deus todos os dias. Arrependa do seu pecado, olhe para os seus erros, não cometa mais. Se arrependa, mude a sua mente em relação a isso. Não comete de novo o mesmo erro. Pare de fazer o que de repente desagrada a Deus, muda a sua vida, isso é um novo nascimento. Mude a sua vida. E por último, cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. O que ocupa a sua mente vai determinar as suas ações, vai determinar os seus sentimentos. Então, queridos, abandone tudo que enfraquece a sua fé. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã.
Quando a fé é fraca, o que fazer? Queridos, a nossa fé, ela é atacada todos os dias. A nossa fé, ela é atacada todos os dias. Pelo trabalho que você faz, com as pessoas que você se relaciona, com as coisas que você escuta, com as distrações que o mundo oferece. A nossa fé, ela é atacada todos os dias. Por isso ela precisa ser fortalecida todos os dias. Leia a palavra de Deus. Reconheça os seus erros. E mude a sua maneira de pensar, a sua forma de pensar. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas de Deus. Queridos, respire o Evangelho todos os dias. Amém? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional, mas tendo a certeza de que sairemos daqui hoje com a nossa fé fortalecida. Não negocie a sua fé, não deixe a sua fé se abalar por qualquer situação. Deus é contigo. Deus te fortalece, te sustenta, te mantém de pé. O que você tem de mais importante dentro de você é o Espírito Santo de Deus, que te fortalece na fé em Cristo Jesus todos os dias. Não deixe nada abalar você. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo, não faço a mínima ideia. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Ele está acima de todas as coisas. Então mantenha a sua fé ativa. Você vai vencer pela fé. Você vai atravessar pela fé. A Bíblia nada mais é do que relatos de grandes homens e mulheres de fé e do próprio Jesus Cristo, que foi um grande homem, é um grande homem e é Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Amém, queridos? Amém? Que esta palavra seja uma palavra de alimento, de renovo, de esperança, de expectativa, de encorajamento. Ah, queridos, vocês nessa manhã acabaram de se alimentar, alimentaram a fé de vocês, como eu alimentei a minha também, porque o devocional é para mim. Vocês pegam como consequência, mas eu acordo todo dia cedo, medito na palavra de Deus, mando os devocionais, né? As pessoas já devem ter recebido o devocional que eu faço por escrito. Quem participa da minha lista de transmissão já recebeu o devocional da manhã. E hoje eu falei sobre que falamos aquilo que está cheio no nosso coração. Eu faço isso tudo por mim, para eu fortalecer a minha fé. A minha fé, ela é atacada todos os dias. Mas eu me fortaleço acordando cedo, meditando na palavra de Deus, fazendo esse devocional online. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou mostrar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha o meu esboço. Todo dia de manhã eu escrevo. Quando eu terminar esse devocional, eu já vou entrar em oração e já vou preparar o devocional de amanhã. Eu faço isso tudo para que a minha fé não se esmoreça. Eu vou passar o dia hoje meditando na palavra de Deus e tudo, recebendo de Deus aquilo que Deus quer para amanhã. Agora à tarde lá na igreja vai ter a tarde da oração, inclusive fica aí o meu convite, quem quiser aparecer. Hoje às 3 horas da tarde, toda terça-feira, a gente se reúne lá em oração. Oração pela família, pela casa, pelos negócios, por tudo. Tem uma pequena palavra que é ministrada por mim ou por outra pessoa. Toda terça-feira, das 3 às 4, é 1 hora. Depois tem um café. Vai lá, apareça. Mantenha a sua vida de oração ativa.
Busque o Senhor, esteja presente. Isso fortalece a sua fé. Toda terça-feira a gente tem a tarde da oração na igreja. Tem louvores, tem uma ministração da palavra bem curtinha, bem rápida, porque é só 1 hora. Depois nos colocamos em oração e depois tem um café com bolo, tem, para receber as pessoas. Toda terça-feira, vai lá, aceita esse meu convite e fortaleça a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos nessa presença maravilhosa, nessa presença única, poderosa, que nos transforma, nos restaura, nos consola, nos alerta, nos ensina. Como é bom acordar de manhã e saber que temos um Deus vivo e fiel, que está pronto para viver esse novo dia junto conosco. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer nesta manhã na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina que realmente existem momentos que estamos fracos, com a nossa fé inabalável, com a nossa fé destruída, uma fé que era inabalável, mas que por algum motivo esmoreceu. Por isso, Pai, estamos aqui diante da Tua presença e através da Tua palavra, renovando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé. Obrigado por nos ensinar que é através da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, que temos a fonte da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, Pai, te pedimos, fortaleça-nos na Tua presença. Que a nossa fé seja uma fé inabalável, que independente das circunstâncias possamos estar firme como uma rocha diante do Senhor. E através da Tua palavra somos alimentados por isso. Obrigado por nos ensinar que devemos reconhecer os nossos erros, o nosso pecado, nos arrependermos, deixar de fazer aquilo que faríamos com frequência e desagradava o seu coração. Distanciava da Tua presença. Que possamos reconhecer, Senhor, as nossas limitações e saber que somos completamente dependentes do Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar isso. Obrigado por nos ensinar o que deve ocupar o nosso pensamento. Que devemos pensar nas coisas do alto, nas coisas boas da vida. Por mais que as situações mostrem o contrário, por mais que os sentimentos digam ao contrário, queremos pensar no Senhor, nas Suas promessas, pensar naquilo que o Senhor já decretou e já falou, através da Sua palavra para cada um de nós. Que os nossos olhos estejam completamente focados no Senhor. Que os nossos pensamentos sejam em coisas verdadeiras, nobres, dignas de louvor, e que possamos ocupar a nossa mente só com aquilo que é bom, que é agradável. Obrigado, Pai, por nos ensinar tanto nesta manhã. Que esta palavra seja uma palavra de vida para os nossos corações. Pai, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, abençoa. Que eles tenham um dia extremamente abençoado, guardados, protegidos pelo Senhor. Pai, os livra do mal. Livra-os de toda armadilha satânica, inimiga, e que eles possam ser guardados. Como diz a Tua palavra, que o Senhor dá ordem aos Seus anjos ao nosso respeito, de nos guardar em todos os nossos caminhos. Por isso, abençoa, Pai, esse que está indo para o trabalho. Abençoa esse que já chegou no trabalho. Abençoa aqueles que vão ficar em casa e vão produzir através da sua própria casa. Os abençoa em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e alicerçados pelo Senhor. Cuida, tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade e que eles possam viver plenamente na Tua presença. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Estenda a Tua boa mão e derrama sobre eles graças sem fim. Obrigado, Pai. Eu não oro só por eles, mas peço por aqueles que assistirão essa live depois, que entrarão depois. Que esta palavra seja bálsamo na vida deles, seja transformadora, que eles possam sentir a presença do Senhor como sentimos aqui e que eles possam ser renovados na Tua presença. Obrigado, Pai, por este dia, por esta manhã. Ajuda-nos a caminhar no dia de hoje, no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Obrigado, Pai. Obrigado por nos fortalecer nessa manhã e nos encher de coragem, de fé e de esperança. Obrigado, Pai, no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que
Deus os abençoe. Que esta palavra possa ser um alimento para a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe e que vocês possam viver o dia de hoje fortalecidos, cheios de fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Basta crer. Como ele disse para Marta e Maria na frente do túmulo de Lázaro: se creres, verá a glória de Deus. Amém? Se creres, verá a glória